Olá, muito boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje estamos recebendo o reitor da UBRA Manaus, Evandro Brandão. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao Amazonas Acontece. Muito obrigado. Boa tarde para você e uma boa tarde a todos. Olha só, vamos começar falando, dia 5 agora de março, 31 anos de UBRA Manaus. Conta um pouquinho dessa história. Exatamente. A rede UBRA, ela nasceu no Rio Grande do Sul, não é? E essa UBRA, ela completou 50 anos no Brasil no ano passado. E em Manaus, ela completou 31 anos no dia 5 de março. Então, há 31 anos que nós estamos aqui no Amazonas, não é, formando profissionais em diferentes áreas. Olha só, quantos formandos no total? Aqui em Manaus nós já formamos mais de 10 mil pessoas, né? Nós temos atualmente 10 cursos, nós temos administração, arquitetura e urbanismo, temos direito, enfermagem, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica e engenharia química. Temos também a psicologia. E a UBRA, ela é pioneira nos cursos de psicologia e de arquitetura e urbanismo aqui em Manaus. Era essa a próxima pergunta, Exatamente se existe isso. um curso que é mais procurado. Isso. Atualmente, o curso mais procurado é o curso de Direito. Olha só. O curso de Direito, atualmente, é o mais procurado dentro da nossa instituição. E quantos funcionários trabalhando hoje na UBRA? Funcionários, em relação a colaboradores, né? Nós temos aproximadamente 55 funcionários trabalhando. E professores, varia, não é, pela quantidade de turmas que se oferece e tudo mais, mas nós temos mais de 40 professores. Como funciona? A gente sabe que todo o processo seletivo é importante, né? Mas na área da educação tem também um outro cuidado, né? Como que a UBRA consegue fazer esse processo seletivo desses profissionais que são tão importantes? Os professores, normalmente, né, eles são na área acadêmica, eles têm um currículo Lattes, onde todo o trabalho que o professor faz na área acadêmica, ele cadastra ali no currículo Lattes. Então, a base para que nós possamos fazer uma seleção é observar o currículo Lattes do professor. Mas, quando nós precisamos de profissionais, nós abrimos um processo seletivo, os professores se inscrevem e, a partir dessa inscrição, eles entregam para a gente o currículo Lattes e também a comprovação da sua formação no que diz respeito a diplomas e certificados. A partir daí, a gente faz uma banca. Essa banca é uma aula onde o professor recebe uma ementa, não é? E a partir daquela ementa ele prepara uma aula de 30 a 40 minutos, apresenta uma aula para uma banca de 4 professores. E essa banca avalia o trabalho do professor e, a partir daí, entra com perguntas para entender como é que o professor se vê dentro da educação. Aí, em torno de 4, 5 candidatos para cada vaga que a gente oferece, e nós fazemos a seleção a partir dessa avaliação. Olha só, a área da educação, ela foi uma área muito impactada também na pandemia, né? Sim. As aulas ficaram online. Como que foi lá na UBRA esse período? Na UBRA, nós tivemos um processo muito tranquilo de transição do antes para o durante a pandemia. E por que isso aconteceu? Porque nós tínhamos, já funcionava, não é, um ambiente virtual de aprendizagem chamado aula, onde nós utilizávamos para que o aluno tivesse as atividades online, né? Então, quando a pandemia veio e nós recebemos a informação que o Ministério da Educação determinou que as aulas deveriam ser suspensas, nós somente fizemos a informação para todos os professores, para todos os alunos e migramos já à noite para o sistema online. Então, as aulas começaram a ocorrer no mesmo dia que o MEC determinou que as aulas fossem suspensas, ou seja, nós não tivemos interrupção de aulas. As nossas aulas continuaram normalmente. A diferença é que, naquele momento, os alunos estavam em casa, os professores também, não é? E as aulas ocorrendo no sistema online. E depois, como que ficou? A gente tem mais de um ano, né, que estamos com a vacina, que a situação, o cenário aqui no Amazonas está bem melhor, né? Como que foi voltando? Como foi voltar com esses alunos, recebê-los de volta ali presencial? O retorno do online para o presencial, né? Que muita gente falava
que ia haver o novo normal, né? Falava-se muito novo normal. Nós não entendemos isso assim como um novo normal. Nós entendemos o antes da pandemia, o durante a pandemia e o após a pandemia. No início do retorno, nós tínhamos aulas híbridas. Parte da aula era dentro de sala de aula e parte era no online, né? Isso aconteceu no primeiro semestre de 2022. A partir do segundo semestre de 2022, nós já passamos a ter totalmente presencial. E mesmo assim, alguns alunos ainda preferiam permanecer em casa por algumas limitações, fosse do próprio aluno ou até de familiares, né? Mas, a partir do início deste ano, 2023, nós já temos as aulas 100% presenciais, né? A pandemia, ela foi muito triste, né? Mas para todo o país, né? Para todo o mundo. Mas ela trouxe também muitos aprendizados. E eu acredito que na Ubra não foi diferente. A questão do online, né? A gente conversa com muitos empresários e muitas empresas falam que por conta da pandemia implantaram ali o delivery, né? Trouxeram ali, melhoraram a internet. Como que foi lá na Ubra? Qual foi o aprendizado maior nessa questão da aula online? O nosso maior aprendizado foi compreender as tecnologias digitais como ferramentas para a educação. Nós entendemos que as tecnologias digitais elas não substituem o professor, não substituem o presencial, porque o que se ganha em matéria de tecnologias digitais, não é? A gente também tem ganhos no presencial, que é a sociabilidade, é a solidariedade, é o olho no olho, é a possibilidade, inclusive, de você observar sentimentos, que é a parte socioemocional das pessoas, o que não acontece quando você está online. Então, com as tecnologias digitais, nós tivemos e temos condições de realizar todo o trabalho da educação, ou seja, se complementam tecnologia digital e o presencial. E é assim que a gente tem trabalhado e tem dado muito certo. Inclusive, os livros que antes da pandemia nós lançávamos prioritariamente impressos, hoje nós temos a vantagem de lançar esses livros digitais. Online. O custo diminui e o volume de acesso a esses livros é muito maior do que no impresso. Estamos falando de 31 anos de Ubra Manaus. A gente sabe que aqui em Manaus, na capital, existem outras universidades, né, com nome de peso, com uma história. Mas qual o principal diferencial que você pode falar como reitor, né, da universidade? Qual que é o principal diferencial da Ubra aqui em Manaus? A missão da Ubra é ser comunidade de aprendizagem eficaz e inovadora. Essa é a missão da Ubra, né? Nós temos uma formação com propósito. E o que é essa formação com propósito? É uma formação que está totalmente contextualizada com as necessidades do mercado e com as atualizações dentro das sociedades. E veja bem, nós utilizamos uma metodologia chamada de metodologia de aprendizagem por competências. O que é que significa isso? Significa o seguinte, que os alunos eles não vão para a sala de aula ou para as atividades acadêmicas com a ideia de que precisam decorar. As nossas aulas, que nós chamamos de encontros, elas são divididas em uma parte teórica e uma parte prática. Na parte teórica, o professor ele simplesmente fundamenta aquela temática do dia. Na parte prática, o aluno realiza a prática daquilo. Realizar a prática daquilo significa que são os alunos que constroem as suas aprendizagens, porque cada pessoa ela tem um momento diferente de construir a aprendizagem. Nós utilizamos uma ideia que é uma frase que às vezes as pessoas se confundem, que é a discriminação positiva. Significa o seguinte, todos nós somos diferentes. Então é preciso que o professor consiga perceber quais são as habilidades que determinados alunos trazem para que elas sejam potencializadas e ampliadas. E outros alunos que têm outras habilidades, essas são potencializadas e são mostrados para esses alunos como eles poderão desenvolver outras habilidades. Então, dentro do nosso processo de metodologia, o professor não ensina e o aluno não aprende. O aluno constrói a aprendizagem dele e o professor orienta e media o processo. Com essa metodologia,
que é que nós temos entendido? Nós temos entendido que, à medida que o aluno pratica, ele consegue compreender que o mercado de trabalho vai exigir dele aquilo que ele está desenvolvendo na prática. Às vezes, ele desenvolve uma atividade dentro da sala de aula ou no próprio laboratório, e quando chega no local de trabalho dele no dia seguinte, ele encontra aquela realidade ali. E ele põe em prática aquilo que ele exatamente que ele desenvolveu dentro da universidade. E o que os alunos, os novos alunos que estão chegando na UBRA, por exemplo, neste semestre, alunos que nunca foram à UBRA, às vezes nem sabiam onde é que a UBRA ficava, eles estão maravilhados com tudo isso, porque nós não temos lá o cenário do professor ficar lá na frente, falando e escrevendo no quadro. Ali, não, né? Nós temos essa condição de ter o início da aula, não é? Com a parte teórica e a segunda parte totalmente prática. Além disso, nós trabalhamos com metodologias ativas. O que é que significa? Significa que nós temos salas onde os alunos ficam sentados à vontade, com mesas redondas, realizando as atividades. E não um aluno sentado atrás do outro, né, ou olhando para o pescoço do outro e copiando aquilo que o professor fala para depois utilizar essas respostas em provas. Nós temos atualmente aproximadamente 50 instrumentos de avaliação. Então, uma avaliação, ela não precisa ser necessariamente uma prova. Existem diversas maneiras de você avaliar se o aluno está desenvolvendo as habilidades e as competências que as unidades, no caso, as disciplinas, que elas impõem, que elas colocam para ser desenvolvidas a partir do que foi visto no mercado. E somente para encerrar essa fase, quando a gente começou a desenvolver as metodologias baseadas em aprendizagem por competência, foi que a gente viu, a gente identificou que o número de pessoas formadas em nível superior cresce a cada semestre. Mas o nível de desemprego de pessoas com nível superior também cresce. Olha o que é que só. significa? Significa que não há uma conversa, uma contextualização entre a academia e o meio ou o mercado de trabalho. A partir daí, nós mudamos a metodologia. Antes, a metodologia era aquela metodologia antiga, que é a metodologia onde você decora, você marca questões, etc. Hoje não. Hoje o aluno tem condições, quando ele chega na empresa, mesmo antes de concluir o curso, de pôr em prática o que ele está desenvolvendo dentro da universidade. Olha só estamos começando aqui, né, a nossa entrevista, a nossa conversa. O Amazonas Acontece vai fazer um rápido intervalo. Se eu fosse você, não saia daí. A gente volta já já. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. Estamos conversando com o reitor da UBRA Manaus, Evandro Brandão. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite, viu? Obrigado. No bloco anterior falávamos sobre os cursos, né, sobre os professores, mas eu queria falar também sobre a estrutura da UBRA. A gente sabe que aqui em Manaus existem universidades enormes, né, universidades muito grandes. Como que é a estrutura hoje da UBRA Manaus? Se nós pensarmos no ranking, né, a UBRA é o terceiro maior campus universitário aqui na cidade de Manaus, em dimensão territorial, vamos dizer assim, né, em espaço. Inclusive, nós nunca tivemos dentro da UBRA um evento em que as pessoas que participassem desse evento precisassem estacionar fora do campus. Então, o campus ele comporta todas as pessoas que participarem de eventos lá dentro. E nós temos um campus que ele pode ser comparado a um campus de uma universidade pública, não somente pelo tamanho, mas pela estrutura interna, né? Os ambientes acadêmicos que nós temos, ambientes de laboratórios que nós temos, eles são ambientes exatamente preparados para uma universidade. E temos uma característica muito interessante na UBRA, que é a presença de madeira. Nós temos muita madeira dentro da UBRA, no que diz respeito aos móveis, nas paredes, em esculturas, em equipamentos, às vezes até que as pessoas se assustam, que são equipamentos indígenas, utensílios indígenas lá dentro, entende? Então, muita gente que não conhecia, quando passa a conhecer a UBRA, se sente em casa. Diz, poxa, mas o meu avô tinha isso, meu avô tinha aquela peça ali, né? A casa que eu morava lá no interior tinha uma escultura desse tipo.
Então, é muito interessante a gente conhecer a UBRA. Às vezes, nem precisa ir à UBRA para estudar, mas a UBRA é um ambiente para você passar ali dentro. Chega. Exatamente. E você se sentir acolhida, entendeu? E se sentir que você pertence àquele ambiente amazônida. Falando em Amazônida, né? Falando em ambiente, no Dia das Mulheres, agora em março, né? Foi inaugurado um espaço Amazônida. Como que a gente pode falar? Nós temos um espaço, lá nós temos um chapéu de palha, né? Que é bastante característico aqui na região. Então, nós preparamos esse espaço e esse espaço ele foi denominado Espaço Transcultural Amazônida, onde nós temos ali dentro alguns utensílios indígenas, né? E temos um cantinho lá onde nós colocamos uma pintura com motivos indígenas. E aproveitamos o Dia Internacional da Mulher para fazer a inauguração do espaço. Para isso, nós convidamos uma etnia, que foi a etnia Mura, né? Que são indígenas que moram lá na Praça das Tribos, né? Sim. No Parque das Tribos. E nós convidamos e também pedimos que elas trouxessem a cultura delas. Então, elas trouxeram uma alimentação, que foi a mujeca, que elas trouxeram, junto com o beiju, e trouxeram também dança para a gente. Essa dança ela é uma dança socialmente compartilhada, né? Inclusive, eu dancei também com as indígenas. Participou, né, e no momento. Fizemos ali a inauguração com a valorização das mulheres da instituição e também das mulheres indígenas. E isso porque nós temos, entre os nossos alunos, né, alguns alunos indígenas, de diferentes etnias, né? Então, nada melhor do que, neste momento de uma confraternização internacional, de nós fazermos essa socialização e integração de toda a comunidade acadêmica. Ficou muito, mas muito interessante mesmo. Ah, eu imagino, né? Deve ter ficado muito interessante. Legal mesmo. E assim, por que nós convidamos o povo Mura, a etnia Mura, né? A etnia Mura, ela é uma das etnias mais resistentes em relação aos europeus quando eles chegaram aqui. E especificamente no século XVIII, né, quando os europeus, na ganância econômica, porque queriam ocupar o território amazônico, os Muras viviam ali na região do Rio Madeira e eles defendiam com unhas e dentes aquele território. E toda uma história inclusive o próprio comportamento dos europeus nos julgamentos das pessoas que resistiam às suas incursões era um julgamento que era enviado para Portugal e lá é que se julgava e depois chegava aqui o resultado, o veredito. Mas em relação ao povo Mura, os portugueses julgavam aqui mesmo e realizavam a prisão e, na maioria das vezes, a própria morte desses indígenas. É história, então, né? Exatamente. História então, pura. quando a gente pensa na Ciranda Mura, lá de Manacapuru, e quando a gente pensa no povo Mura, que vive aqui no Parque das Tribos, a gente precisa ter muito respeito, não é, por essas pessoas e compreender que eles, assim, além de serem donos da terra, eles têm uma garra, uma energia que nós, de alguma forma, herdamos tudo isso. Olha só, agora conta pra gente também, existe uma casa ecológica que inclusive já ganhou prêmio? Isso. Na O que tem nessa casa? Nós temos temos um projeto, né? Esse projeto tem mais de 15 anos, né? Que foi realizado por todos os cursos da UBRA na época, quando ele iniciou. Então, todos os alunos de todos os cursos participaram daquele projeto. O que é o projeto? O projeto foi a construção de uma casa denominada ecológica. E por que ecológica? Porque foi um projeto feito com os tijolos, eles são feitos de cimento, mas dentro do tijolo existe uma garrafa PET. Essa garrafa PET, dentro do tijolo, não reduziu a resistência necessária para se construir uma casa e, além disso, possibilitou e possibilita conforto térmico no interior da casa. Então, é uma garrafa térmica vazia, tampada, existe uma forma e nessa forma você coloca a garrafa PET, o cimento ali dentro. Quando seca, você tem o bloco, só que é um bloco com a garrafa PET dentro. E aí foi construída a casa. Na época, utilizou-se mais de 30 mil garrafas PET. Com isso, nós evitamos que essas garrafas fossem lançadas indevidamente no ambiente.
Essa casa, ela tem uma cobertura que, no início, ela foi coberta com aquele material chamado Tetra Pak, que é esse material de embalagem do leite, embalagem do suco. Sim. Então, foi feito um teto de madeira e em cima desse teto foi colocado o Tetra Pak. Depois de 2 anos, nós verificamos que poderíamos cobrir com telha de argila, telha de barro, que também continua sendo ecológica. E aí retiramos o Tetra Pak e colocamos essa telha de argila. E além de ter o bloco com a garrafa PET e o teto atualmente com telha de argila, essa casa ela tem um teto com dimensões diferentes. Não é um teto, por exemplo, em cunha, onde você tem 2 águas, como a gente chama, ou uma água só. Ele é um teto que tem 3 posições diferentes de queda d'água. E isso é devido à localização da casa. Então, naquele local, as coordenadas geográficas para se fazer a casa, a gente fez a identificação do movimento do sol, né? Como é que o sol se desloca, e a partir daí o telhado vai ser feito de acordo com essa incidência dos raios solares, exatamente para combinar com o conforto térmico que vai haver dentro da casa. E o piso dela é um piso feito de cimento com o vidro verde estilhaçado. Então, o vidro que foi quebrado em alguns lugares que ia se jogar no ambiente, nós recuperamos e ali utilizamos no piso. Esse piso, ele ficou em condições até de você instalar motores ali em cima e ele não fica ruim. Ou seja, ele não quebra, ele é bastante resistente. Então, é uma casa que atualmente serve como laboratório de física para as aulas de física dos alunos da universidade. Nossa, meus parabéns há mais de 15 anos. Por essa iniciativa, a ideia assim é ótima e a gente precisa sempre pensar no nosso planeta. Agora, Evandro, vamos falar um pouquinho de você? Como que é ser reitor, né, da Ubra Manaus? Academicamente, eu posso dizer para você o seguinte, ser reitor é você ter a oportunidade de reunir todo o conhecimento, toda a pesquisa que você tem realizado de autores, de fundamentações e colocar tudo isso em prática. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é você conseguir compreender que essa função é uma função transitória. É você compreender que o que você é antes de tudo, educador. Como educador, você pode atuar como professor, você pode atuar como coordenador de curso, como diretor acadêmico, não é? Como pró-reitor e como reitor. Sendo reitor, você tem a oportunidade de fazer experimentos, fazer experiências, colocar em prática tudo isso que você tem desenvolvido em matéria de estudo e pesquisa. Mas é, antes de tudo, uma responsabilidade muito grande, não é? Porque a formação profissional de pessoas, a partir de professores que são doutores, que são mestres, que são especialistas, não é algo simples para você gerenciar, para você organizar, para você supervisionar. Então, o nível de responsabilidade é muito elevado. E o seu compromisso com a educação e com o desenvolvimento social, econômico, político, econômico, cultural do Estado precisa estar presente. Porque se você assumir uma função de reitor e pensar, não é, que você é superior às pessoas, você vai transformar a sua instituição no verdadeiro caos. É exatamente essa preocupação que eu acho que toda pessoa que assume uma função de liderança, ela precisa ter. Antes de tudo, ter ética de humanidades e respeitar as pessoas com quem nós trabalhamos. Com certeza, é uma missão. Agora, para a gente finalizar a nossa entrevista, quem estiver nos assistindo, quer conhecer esses projetos belíssimos da Ubra, como que faz? Fala o endereço. Sim, a nossa instituição ela tem um endereço bastante fácil, né? Quem passa na frente da UFAM, né, que é a federal, né? Sim. Saindo lá de cima da bola, né, e indo lá para o Japinino, né? Ali nós temos o supermercado Vitória e depois a gente tem o Baratão da Carne e depois o Atacadão. Pronto, na rua ali do supermercado. Fez o retorno ali, entrou lá para a direita, chega-se lá dentro. Lá tem o conjunto, né? Atílio Andreasa, né? Ali dentro do conjunto Atílio Andreasa, a Ubra está bem ali. Pronto. E nós temos, ao lado da Ubra, nós temos a CEPRO.
Olha só, Bem perfeito. encostado E na tem Ubra, as redes tem a sociais CEPRO. também, que Exatamente. pode encontrar, inclusive, o Exatamente. endereço, o telefone, pode também mandar uma mensagem. Isso. Com certeza deve ter uma equipe ali preparada para Isso. receber. E se entrar no site, né, www.ubra.br/Manaus, você vai encontrar tudo isso que eu falei aqui. Pronto. Evandro Brandão, reitor da Ubra Manaus, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo à Band. Muito obrigado. Obrigado. Então Obrigado é isso, uma boa noite para você, um ótimo finzinho de tarde, um ótimo domingo. Lembrando que sábado que vem tem mais Amazonas Acontece aqui na tela da Band. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o site da Band no YouTube. Conto com o seu like e o seu comentário. Tchau, tchau, até sábado que vem.